Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos até fevereiro de 1979, com a ajuda da Game Machine, aquela publicação japonesa sobre arcadas. Vamos lá ver o que se passava. Olá, e que mês? Fevereiro de 79. As páginas da revista mostram mesmo uma indústria, em plena ebulição, muito marcada por um sucesso. Um jogo específico estava a mudar as regras todas e a preparar o futuro, claro. Parece mesmo interessante. Temos aqui coisas sobre a feira ATE em Londres, que pelos vistos foi uma aventura, e tabelas de popularidade, notícias das grandes empresas, Sega, Nintendo, Taito, Namco. Ok, vamos lá desconstruir isto. É quase impossível não começar pelo elefante na sala. Space Invaders da Taito dominava tudo, não era? As tabelas não enganam, completamente. A própria Game Machine descreve-o como um êxito sem precedentes nos últimos anos. Palavras deles. O impacto era tão brutal que começaram logo a surgir cópias, tipo o Cosmic Monster da Universal. E mais, a Taito estava a licenciar ativamente a produção. Outras empresas de jogos, sim, E mas... chegou a licenciar a IBM. IBM! A sério? Isso é mesmo inesperado. Mostra que o fenómeno já ia muito além das arcadas, não é? Exatamente. Quer dizer, um gigante como o IBM a licenciar o Space Invaders, não era só negócio, era um sinal. Um sinal de que os videojogos estavam a ser vistos como uma força tecnológica e cultural a ter em conta, a caminho do mainstream, como se diz. E essa força foi muito visível na tal feira ATE em Londres. O Invaders foi a estrela, sem dúvida. E falando nessa feira AT, a reportagem da Game Machine é quase caricata. A maior feira da Europa, certo? Mas em 79, apanhou com greves de funcionários públicos, greves nos comboios. E um frio de rachar. Exato. Um frio tão intenso que até fecharam o aeroporto de Heathrow. Imagina o caos para os visitantes e expositores internacionais. Foi certamente um caos. Mas o curioso é que, apesar disso tudo, a feira até cresceu. Teve mais expositores que no ano anterior. 143 contra 130. E a tendência era claríssima. Eletrónica por todo o lado. Os flippers eletrónicos eram o normal. E até as fruit machines britânicas, que são super tradicionais, estavam a aderir em massa à eletrónica. Portanto, os videojogos, com os Space Invaders à cabeça e os derivados do Breakout, mostravam que a mudança era mesmo imparável, mesmo num mercado como o britânico, que era visto como mais conservador. Ok, então temos o fenómeno Invaders e a feira atribulada em Londres. E o resto do mercado japonês? O que dizem as tabelas de popularidade? Havia mais alguma coisa para além dos invasores? Havia. Os jogos do tipo Block, sabes? Uhum. O Breakout e as suas variações tipo Scratch, Super Breakout, continuavam muito populares. Mostra que ainda havia muito apetite por conceitos mais simples, talvez, mas viciantes. Já nos jogos de medalhas, aí parecia haver mais. Há mais experimentação. Títulos como o EVR Race da Nintendo ou Penny Falls. E para as crianças, os kiddie rides. Aí notava-se uma mudança. As locomotivas clássicas, as SL, ainda eram populares, claro, mas começavam a surgir mais veículos a bateria. Isso permitia mais variedade, não é? Carros de bombeiros, helicópteros, autocarros, coisas diferentes. É interessante ver essa segmentação. Jogos mais tradicionais, lado a lado com os jogos mais avançados tecnologicamente, com microprocessadores. E esses, claro, normalmente custavam mais. 100 ienes por partida era o habitual para esses jogos de topo. A Game Machine também faz uma observação curiosa. Diz que o sucesso de jogos como Space Invaders ou Breakout se devia, em parte, a criarem conceitos de jogo mesmo novos. Não eram só simulações de coisas que já existiam, como corridas ou submarinos, percebes? Eram diferentes. Dão até o exemplo do GB da Namco, uma tentativa de misturar jogo de TV com flipper. Sim, essa aposta na novidade do conceito parece ter sido fundamental. E, ao mesmo tempo, as empresas mexiam-se muito. A Sega, por exemplo, reestrutura-se depois de comprar a Sesco Trading. O David Rosen continua presidente, mas o Hayao Nakayama O Nakayama. torna-se vice-presidente executivo, uma figura que viria a ser importantíssima, claro. A Nintendo inaugura um edifício novo, sinal de crescimento. A Taito, como já dissemos, a licenciar Invaders para todo o lado. A Namco também a licenciar jogos na Europa, como o Cry Champ. Quer dizer, havia uma dinâmica internacional muito forte a surgir a partir do Japão.
Portanto, olhando para tudo isto, fevereiro de 1979 parece mesmo um ponto de viragem. Um momento-chave. Temos um jogo a definir uma era, a eletrónica a tornar-se dominante em todo o tipo de diversão e a indústria japonesa a projetar-se definitivamente no palco mundial. Mesmo com percalços locais como greves e mau tempo lá em Londres, sem dúvida. É um retrato excelente de uma indústria a ganhar uma velocidade incrível. Impulsionada pela tecnologia, sim, mas também por um jogo que capturou a imaginação do mundo inteiro. Isto leva-nos a pensar, não é? Com esta explosão de popularidade, mas também com o aparecimento tão rápido de cópias e jogos muito parecidos. Como é que a indústria iria lidar com a proteção das suas criações? Como é que se ia definir a originalidade nos videojogos dali para a frente? Fica.